Meu nome é Solange, e o que vou contar aconteceu há muitos anos, mas até hoje ainda me dá arrepios quando lembro. Na época, eu era apenas uma garotinha, e por mais que o tempo tenha passado, certas lembranças parecem gravadas na alma. Eu devia ter entre 6 e 7 anos de idade quando vivi algo que marcou para sempre minha infância. Hoje tenho 17, mas ainda sonho com aquilo às vezes, e acordo assustada, com o coração acelerado e a sensação de que algo me observa no escuro. Quando eu era pequena, morava com meus pais em uma cidade do interior, daquelas onde todos se conhecem e o tempo parece andar devagar. Eu era a caçula de 3 irmãos, mas meus 2 irmãos mais velhos já haviam saído de casa para trabalhar. Nossa vida era simples, mas cheia de amor. Quando eu tinha por volta de 3 ou 4 anos, ganhei de presente a minha boneca favorita. Era uma boneca grande, daquelas com cabeça, braços e pernas de plástico duro, e corpo feito de pano macio. Meus pais me deram de aniversário e eu me apaixonei por ela assim que a vi. Eu a chamei de Lídia. Lídia tinha olhos azuis de vidro que refletiam a luz e um sorriso pequeno e fixo. Às vezes, quando eu ficava sozinha no quarto, parecia que ela me observava, mas eu era apenas uma criança e achava isso divertido. Dormia abraçada nela todas as noites e a tratava como se fosse uma irmã de verdade. Alguns anos depois, meus pais decidiram que íamos nos mudar para nossa cidade natal. Eles queriam recomeçar a vida, mais perto dos parentes. Lembro que no dia da mudança, a casa virou um caos. Caixas, móveis desmontados, poeira e gritos de um lado para o outro. Eu chorava, porque não queria deixar minha casa nem minhas coisas. No meio daquela confusão, acabamos deixando algumas caixas para trás, e entre elas ficou a minha boneca. Lídia ficou sozinha dentro da casa vazia, e isso me deixou triste por muito tempo. Meus pais prometeram voltar para buscar o que ficou, mas a venda da casa demorou, e durante quase 2 anos ela permaneceu trancada, abandonada. Quando meus pais finalmente conseguiram vender a antiga casa, fomos até lá buscar o que ainda estava guardado. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. O portão estava enferrujado, o jardim tomado pelo mato e as janelas cobertas de poeira. Quando abrimos a porta, um cheiro de mofo tomou conta do ar. Tudo parecia exatamente como deixamos, mas com uma atmosfera pesada, fria. Meus pais começaram a recolher as caixas e móveis, e foi então que eu a vi, sentada sobre uma pilha de papéis velhos, no canto da sala, estava Lídia. Ela estava coberta por uma camada de pó, o cabelo embaraçado e o vestido desbotado, mas seus olhos pareciam mais vivos do que antes. Meu pai brincou dizendo: "Olha só, Solange, a Lídia esperou por você esse tempo todo." Eu sorri sem graça, mas por dentro algo me incomodava. Eu tinha a sensação de que ela realmente havia me esperado, e não de uma forma boa. Colocamos tudo dentro do fusquinha azul do meu pai e voltamos para nossa nova casa. Era um lugar bem simples, com apenas 2 cômodos e um banheiro. O primeiro cômodo servia como sala, cozinha e também o meu quarto. O segundo era o quarto dos meus pais, e havia uma passagem sem porta que ligava os 2 ambientes. O banheiro ficava nos fundos, com acesso apenas pelo quarto deles. Meu pai colocou as caixas no meio da sala e sobre uma delas deixou a boneca sentada. Desde o primeiro momento eu sentia um desconforto estranho ao passar por ali. Toda vez que eu atravessava a sala para ir ao banheiro, sentia como se algo estivesse me observando. Eu olhava rápido para a boneca e juro que às vezes parecia que ela tinha mudado de posição. Uma noite fui ao banheiro e percebi que ela estava olhando levemente para o lado. Quando voltei, ela parecia estar virada direto para mim. Eu fiquei paralisada, sem coragem de me mover. Meu corpo gelou.
Fui correndo acordar meus pais, chorando, dizendo que a boneca estava se mexendo. Eles riram e disseram que eu estava deixando a imaginação me enganar. Depois disso, tentei ignorar, mas a sensação só piorava. Às vezes, de madrugada, eu acordava com um barulho leve, como se algo arrastasse o pano pelo chão. Um som suave, mas constante. Quando eu abria os olhos, via apenas a silhueta da boneca no escuro. Houve uma noite em que ela simplesmente não estava mais sobre a caixa. Eu a encontrei no chão, encostada na parede, em uma posição que eu nunca a teria deixado. Minha mãe disse que devia ter caído sozinha. Mas como? Não havia vento, nem janela aberta. O medo começou a me dominar. Eu evitava olhar para Lídia. Às vezes, cobria ela com um pano, mas toda manhã o pano amanhecia no chão. Então, um dia, disse à minha mãe que não queria mais aquela boneca. Pedi para que desse a alguém. Ela achou graça, dizendo que eu estava ficando crescida demais para brinquedos e acabou dando Lídia para minha prima Camila, que morava em uma rua próxima. Eu fiquei aliviada. Pensei que tudo finalmente voltaria ao normal. Mas não demorou muito para que o pesadelo voltasse. Cerca de 3 dias depois, minha tia, mãe de Camila, apareceu lá em casa para conversar com minha mãe. Eu estava desenhando, mas ouvi a conversa. Elas falavam baixo, mas algumas palavras me chamaram a atenção. Minha tia dizia que, na noite anterior, havia acordado de repente e visto algo estranho no quarto. Ela contou que, por um momento, pensou estar sonhando, porque viu a boneca andando. Sim, andando. Disse que Lídia estava caminhando em volta da cama, com os olhos brilhando à luz fraca do abajur. Ela fechou os olhos, rezou e tentou se convencer de que era apenas sonho. Mas, quando abriu novamente, a boneca estava parada ao lado do berço do filho pequeno, apenas observando. Minha mãe ficou em choque. As duas se entreolharam, sem saber o que dizer. Então minha tia contou que no dia seguinte havia esquecido completamente o episódio. Só lembrou à noite, quando foi se deitar, e o medo voltou. Ela pediu ao marido que jogasse a boneca fora, no quintal. Mas quando disse isso, ele olhou para ela e respondeu: "Você também viu ela andando?" Minha tia ficou pálida. Ela nunca tinha contado o que tinha visto a ele. Isso significava que o marido também havia presenciado o mesmo. A boneca andando sozinha pela casa. Foi aí que o desespero tomou conta dela. Ela trouxe Lídia de volta e deixou na nossa porta. Eu vi quando ela chegou com a boneca enrolada num pano. Ela a entregou à minha mãe sem dizer quase nada. Apenas que não queria mais aquele brinquedo dentro da casa dela. Eu tremia, mas sabia que aquilo precisava acabar. Meu pai pegou a boneca, foi até o quintal e acendeu um fósforo. Jogou sobre ela e ficou observando o fogo começar. Mas algo estranho aconteceu. A chama subiu com força, como se o vento tivesse soprado ao contrário e se curvou na direção dele. Ele deu um passo para trás assustado e o fogo pareceu rugir, iluminando todo o quintal. O cheiro de plástico queimado era sufocante. Lídia começou a derreter e naquele instante juro que ouvi um som, como um grito abafado vindo de dentro do fogo. Todos nós ouvimos. Minha mãe agarrou meu braço e me levou para dentro. Ficamos ali, em silêncio, até o fogo apagar por completo. No dia seguinte, restavam apenas cinzas e um pedaço queimado do vestido azul que ela usava. Meu pai varreu tudo e jogou fora. Mas naquela noite, acordei de repente e vi algo estranho. No canto do quarto, havia uma sombra parada, pequena, do tamanho de uma criança. Eu pisquei e ela desapareceu. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas no fundo eu sabia. Desde então, nunca mais quis uma boneca. Hoje, passados tantos anos, ainda me lembro do rosto de Lídia, com aqueles olhos de vidro que pareciam seguir cada passo meu. Às vezes, quando estou sozinha, sinto uma presença,
um arrepio súbito, e juro que já ouvi o som leve de pano se arrastando pelo chão. Tenho medo de olhar, medo de descobrir que ela voltou, porque algumas coisas simplesmente não queimam. Meu nome é Alice, mas pode me chamar simplesmente de Lee. O relato que vou contar hoje não aconteceu comigo diretamente, e sim com a minha irmã. Eu nasci e cresci em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Somos em 3 irmãs, e embora todas nós tenhamos vivido momentos estranhos e assustadores, apenas eu e a do meio, a Clara, herdamos uma sensibilidade diferente. Uma espécie de dom, ou talvez maldição, que nos fazia sentir e ver coisas que as outras pessoas jamais perceberiam. Desde muito pequenas, experiências inexplicáveis pareciam nos acompanhar. Agora, com o passar dos anos, as manifestações cessaram comigo. Mas Clara ainda carrega esse peso. Ela continua vendo sombras, ouvindo vozes e até sonhando com coisas que depois acabam acontecendo. E entre todos os episódios que marcaram nossa infância, 2 me arrepiam até hoje. O da boneca amaldiçoada e o da loira do banheiro. A história da boneca aconteceu quando eu tinha apenas 1 aninho e Clara tinha 7. Hoje eu tenho 24 e ela 30. O tempo passou, mas as lembranças permanecem vivas, como se tivessem acontecido ontem. Naquela época, a gente costumava passar muito tempo na casa da minha madrinha, uma mulher doce e carinhosa chamada Irene. Ela morava com o marido, o tio Celso, e os 3 filhos, 2 meninos e uma menina que vou chamar de Júlia. A casa era simples, pequena, mas cheia de amor. Pelo menos era o que todos pensavam, até que algo terrível começou a acontecer ali. Como a casa tinha apenas 2 quartos, os meninos dividiam um espaço pequeno no fundo, e a Júlia, por ser a única menina, dormia em um quarto improvisado, montado em um canto da sala. Era separado apenas por uma cortina, que balançava toda vez que alguém passava. Dentro desse pequeno espaço, mal cabia uma cama. Entre os poucos pertences de Júlia, havia uma boneca grande, do tamanho de uma criança de 5 anos, daquelas inspiradas em personagens famosas da televisão. Ela tinha cabelos loiros, olhos grandes e um sorriso fixo, quase humano. Chamavam-na de Mel e, por algum motivo, Júlia a amava como se fosse uma amiga. Mas, ao contrário do que parece, aquela boneca não trazia alegria alguma. Certa noite, enquanto todos dormiam, Clara, minha irmã, estava deitada no sofá da sala, tentando pegar no sono. O rádio da casa, um aparelho antigo que ficava perto da cortina do quarto de Júlia, ligou sozinho. A música alta ecoou pela sala escura, fazendo Clara se arrepiar inteira. Meu tio Celso acordou assustado, levantou, foi até o rádio e desligou o aparelho. Resmungou algo sobre curto-circuito e voltou a se deitar. Mas o sossego durou pouco. Poucos minutos depois, o rádio ligou novamente. E dessa vez, Clara não pôde negar o que viu. Ela contou que, pelo canto dos olhos, percebeu um vulto pequeno se movendo em direção ao som. Quando se virou completamente, congelou. Era a boneca Mel. Ela estava caminhando sozinha, com passos lentos e desengonçados, como se estivesse viva. Quando chegou perto do rádio, ela girou o botão com a mão e aumentou o volume. Depois, virou a cabeça devagar até encarar minha irmã. Clara ficou paralisada. A boneca ergueu o dedo indicador até a boca e fez um gesto de silêncio. Depois, calmamente, virou-se e caminhou de volta para o quarto atrás da cortina. Logo em seguida, o rádio se desligou sozinho. Meu tio, assustado com o som alto, levantou mais uma vez e resmungou, sem desconfiar de nada. Clara, tremendo, não teve coragem de contar o que tinha visto. Nos dias seguintes, a tensão na casa aumentou. A boneca começou a mudar de posição sozinha, o rádio ligava sem ninguém tocar e, às vezes, objetos caíam no chão durante a madrugada. Em um desses dias, Clara estava brincando com Júlia no quarto dos meus padrinhos.
A boneca estava encostada no canto, imóvel. As duas conversavam e riam, tentando ignorar o medo que rondava aquele lugar. Até que, de repente, a boneca caiu no chão com força e se arrastou em direção às meninas. Júlia gritou. Clara ficou paralisada novamente. E Boneca então esticou o braço e arranhou a perna de Júlia, deixando 3 marcas finas e vermelhas. As duas correram até a sala, chorando. Quando contaram o que havia acontecido, meu tio Celso não acreditou. Ele dizia que era imaginação de criança, que bonecas não se mexem. Mas naquela noite ele teve a prova de que estava errado. Deitado na cama, ouviu o som do rádio novamente. Levantou devagar, decidido a pegar as meninas no flagra. Mas ao olhar por uma fresta da porta, viu algo que jamais esqueceria. A boneca Mel caminhava em direção ao rádio e, com um pequeno movimento do braço, girou o botão e ligou o aparelho. Meu tio arregalou os olhos, correu até a sala e agarrou a boneca. Abriu a porta da frente e a atirou no quintal, sem pensar 2 vezes. Quando minha madrinha chegou do trabalho, ele contou o que tinha visto. Os dois decidiram jogar a boneca fora no dia seguinte, e assim fizeram. Depois disso, o rádio nunca mais ligou sozinho. Clara, porém, nunca esqueceu aquela imagem. A boneca andando e pedindo silêncio. Alguns anos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Clara já tinha 9 anos, estudava em uma escola pública próxima de casa e era conhecida por ser curiosa e destemida. Naquele tempo, a história da loira do banheiro estava se espalhando por toda a escola. Os alunos comentavam que uma mulher pálida, de cabelos loiros e longos, aparecia no banheiro feminino quando alguém fazia um ritual específico. As amigas de Clara, querendo provar coragem, desafiaram-na a tentar. O desafio era simples, ou pelo menos parecia: entrar no último box do banheiro, bater na porta 3 vezes, dar descarga 3 vezes, falar 3 palavrões e chamar a loira do banheiro 3 vezes. Clara, que nunca acreditou em lendas, aceitou o desafio. As meninas prometeram esperá-la do lado de fora. Ela entrou sozinha no banheiro silencioso. As luzes piscavam. O ar era frio e o som do vento que entrava pela janela deixava o ambiente ainda mais sinistro. Bateu na porta 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Deu a primeira descarga e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Na segunda, ouviu passos lá fora e percebeu que as amigas tinham fugido. Ainda assim, respirou fundo e deu a terceira descarga. Foi nesse momento que tudo aconteceu. A lâmpada piscou e apagou por um instante. A porta do box que ela tinha fechado balançou como se alguém a tivesse empurrado por fora. Clara tentou abrir, mas a maçaneta parecia travada. O ar ficou gelado e o cheiro de mofo se intensificou. Quando finalmente conseguiu empurrar a porta, ela bateu com força na parede e voltou a fechar sozinha. Clara correu em direção à saída, mas teve a infeliz curiosidade de olhar para trás. Pela fresta inferior da porta do último box, ela viu 2 pés, pálidos, quase acinzentados, parados sobre o piso molhado. O chão tremia levemente como se algo estivesse se aproximando. Clara perdeu as forças e desmaiou ali mesmo. As amigas, ao ouvirem o barulho, voltaram correndo e a arrastaram para fora do banheiro. Nos dias seguintes, ela evitou passar por aquele corredor. Curiosamente, a direção da escola mandou interditar aquele banheiro inteiro, alegando problemas hidráulicos. Mas ninguém acreditava nessa versão. Meses depois, a escola iniciou um projeto de jardinagem. E adivinha onde decidiram plantar o novo jardim? Bem atrás do banheiro interditado. Certa tarde, ao passar por lá, Clara olhou pela janela de vidro que ficava na parte de trás. O vidro estava embaçado, mas havia algo impresso nele, a marca nítida de uma mão feminina, com dedos longos e finos. Aquela imagem ficou gravada na memória da minha irmã.
Esses foram apenas os primeiros sinais de que a sensibilidade dela não era algo comum. Ao longo da vida, Clara continuou vendo e sentindo presenças. Houve um tempo em que nós duas não podíamos ficar juntas por muito tempo, porque coisas estranhas sempre aconteciam. Passos, risadas, sombras. Hoje, graças a Deus, essas manifestações não me acompanham mais. Mas minha irmã continua convivendo com o invisível. Às vezes, ela sonha com lugares que nunca visitou. Descreve pessoas que já morreram há anos e sente arrepio quando entra em certas casas. Eu prefiro não questionar, apenas respeito. Relatos como o de Alice e sua irmã Clara revelam o quanto o desconhecido pode se infiltrar nas pequenas brechas do cotidiano. Uma simples boneca ou uma lenda escolar podem ser a ponte entre o natural e o sobrenatural, despertando medos que dormem no inconsciente de todos nós. O caso da boneca Mel e o encontro com a misteriosa loira do banheiro são exemplos de como o inexplicável parece escolher pessoas específicas para se manifestar, aquelas mais sensíveis, mais abertas ao invisível. Talvez, no fundo, a boneca não tivesse alma alguma e a loira fosse apenas uma história criada para assustar. Mas há algo que ninguém pode negar. O medo, quando sentido de verdade, tem o poder de transformar o real. E às vezes, o que chamamos de imaginação pode ser apenas a forma mais humana de sobreviver ao impossível. A história de Solange é um exemplo inquietante de como certos objetos parecem carregar mais do que simples lembranças. Há quem acredite que bonecas, pela sua semelhança com o humano, podem servir como receptáculos espirituais, acumulando energia dos lugares e das pessoas ao redor. Talvez Lídia fosse apenas um brinquedo velho, ou talvez tenha absorvido algo enquanto ficou esquecida naquela casa abandonada. Seja o que for, há uma lição nesse relato. Alguns brinquedos não foram feitos para serem reencontrados.